Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com a palavra de Deus aberta em São Mateus, capítulo de número 1, no versículo 18 a seguir. A palavra diz assim para nós: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Deus conosco, ou seja, Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês a veracidade da palavra de Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, apta para ensinar, para instruir, para redarguir. A palavra de Deus é maravilhosa. E nesse texto que acabei de ler, eu destaco o versículo de número 22, que diz: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, tudo já estava determinado, escrito. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, foi o que mais profetizou sobre, desde o nascimento de Jesus, seu ministério, crucificação e a sua obra messiânica. E tudo se cumpriu exatamente como foi dito pelos profetas. Isso para não deixar dúvida alguma em nós, ou em quem quer que seja, da veracidade da palavra de Deus. Aleluias! Então, começando aí pela anunciação do nascimento de Jesus, pelo anjo Gabriel a Maria, tudo para cumprir a palavra de Deus. Porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Deus é fiel naquilo que Ele diz. Toda a sua palavra é fiel e verdadeira. E como Jesus diz, não passará nem um pingo, nem um tio, nem uma vírgula passará, sem que tudo o que está escrito no livro sagrado aconteça. Então, neste versículo de número 22, começa-se o cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelos santos profetas. No capítulo de número 2, no versículo de número 5, nós encontramos aqui os magos que vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus. E quando eles chegam ali naquela terra, anunciando e procurando pelo Senhor Jesus, pelo lugar onde ele se encontrava,
e começou a indagar daquelas pessoas, e eles ouviram, e diz aqui a palavra que aquelas pessoas ficaram comovidas, não é? E espantadas com aquela anunciação ali em Belém. Por quê? Diz aqui a palavra que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Perturbou-se com o quê? Com essa anunciação de que ali naquela terra haveria de nascer o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Então eles perguntam para eles onde é que haveria de nascer essa criança. No versículo de número 5, então eles respondem: em Belém de Judeia. Por quê? Porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Aleluias, que maravilha! E os magos aqui vêm anunciando e dizendo: em Belém. Sim, em Belém. Por que em Belém? Porque está escrito. Porque foi profetizado que seria em Belém. No capítulo número 2, versículo 15, nós encontramos outro acontecimento, outra situação, que tudo aconteceu porque estava escrito. Do versículo 13 até o versículo 15, nós encontramos dizendo que: e tendo-se eles retirado, isso depois que os magos foram embora, eles foram por outro caminho, que o anjo do Senhor veio e avisou para eles: olha, vocês, não vai lá falar para Herodes, não vai contar para eles nada não, volta por outro caminho, vão embora, porque senão ele vai querer matar o menino. Então eles foram embora por outro caminho. E o anjo ao mesmo tempo já anuncia para José: olha, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Aí do versículo 13 a seguir, nós já encontramos a fuga de José para o Egito. Não é? E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E então José se levantou com Maria e com Jesus e fugiram para o Egito. E ficaram lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse, está no versículo 15, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Que maravilha, hein, irmãos? Veja como as coisas vão acontecendo, como situações vão acontecendo nessa jornada, nesse ministério de Jesus Cristo, nesse início, desde o seu nascimento. As coisas vão acontecendo para se cumprir o que já estava escrito. Aí, por causa disso, quando Herodes descobriu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e ele manda matar todas as crianças, Ele manda matar todas as crianças que haviam ali em Belém, de 2 anos para baixo, segundo a medida do que ele pesquisou, Jesus certamente estaria nessa média de idade. Então ele mandou matar todas as crianças, até 2 anos de idade foram mortas. E você sabe que isso também foi para que se cumprisse a palavra? Porque está escrito no versículo de número 17: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, de choro e de grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Que coisa, hein, irmãos? Mas tudo isso veio acontecendo para cumprimento da palavra de Deus. E aí continua, a história continua nesses
4 primeiros capítulos de Mateus, nós vemos aí vários cumprimentos, várias situações acontecendo para se cumprir a palavra de Deus. E aí, depois que morre Herodes, o anjo do Senhor aparece novamente a José e fala com ele: olha, José, pode agora, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então José se levanta, pega Jesus e Maria e volta para a terra de Israel. E sabe para onde é que ele foi habitar? Está lá no versículo de número 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Sabe por quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos, que é maravilhoso? Que nada acontece por acaso na vida dos escolhidos, na vida do povo de Deus, na vida daquele que teme a Deus, que ouve a Deus, que guarda a palavra de Deus, que faz uma aliança com Deus. Nada que acontece na minha vida, na sua vida, é por acaso. Tudo tem um propósito. Então veja aí. E o propósito é sempre fazer e cumprir a vontade de Deus. O propósito de tudo que acontece na nossa vida é sempre a glorificação do nome do nosso Deus. Então aí vai José e habita em Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluias, que maravilha! E assim, a continuidade do ministério. Aí nós chegamos no capítulo de número 3. O que acontece no capítulo número 3 de Mateus? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Oh, que maravilha, hein? O ministério de João Batista também foi anunciado, foi profetizado pelo profeta. Mais de 400 anos antes de João Batista, de Jesus nascer, já tinha sido profetizado que João Batista haveria de estar ali nas margens do Jordão, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto foi dito pelo profeta Isaías. Oh, glória! E aí nós vamos nesta sequência, neste mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 4 de Mateus, nós encontramos agora no ministério de Jesus Cristo. Do versículo 12 a seguir, Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixou Nazaré, foi habitar, sabe aonde? Em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que maravilha! Jesus sai de Nazaré, vai para a Galileia e vai habitar exatamente em Zabulon, Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aleluias! Tudo veio acontecendo, tudo se cumpriu. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e não vai ser diferente hoje, não vai ser diferente no nosso dia de hoje, nesses últimos dias. Tudo que está escrito, tudo que está determinado, vai acontecer exatamente como a Bíblia diz,
E eu e você precisamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família, teu ministério, tua caminhada, tua jornada, tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluias.